Olá, tudo bem? Meu nome é André Michelin e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, tá? Eu sou cirurgião vascular, sou formado pela FAMERP, fiz a minha residência aqui em São José do Rio Preto e a tese do meu doutorado sobre quimioembolização hepática, e agora eu vou contar um pouquinho sobre o tratamento clínico de varizes. Bom, varizes é uma doença que tem múltiplas etiologias, dentre elas uma herança genética, ou também pode ser ocasionada ao longo da vida pelo sedentarismo, a posição, você fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, a falta da atividade física aumenta e implica no número de varizes, tá? E outras causas que nem sempre conseguem identificar ao longo do tratamento dos pacientes, tá? Bom, se você tem uma doença que é considerada crônica, que é as varizes, não adianta apenas fazer tratamentos que a gente costuma dizer de ser paliativos. Vou fazer um tratamento por fazer, né? A gente precisa buscar sempre um tratamento que seja eficaz e duradouro. A gente tem que conseguir convencer o paciente, num bom sentido, né, do que ele tem, como que essa doença pode implicar no seu cotidiano e também observar que essa doença ela depende muito da adesão do paciente ao tratamento. Se o paciente simplesmente, primeiro, não entendeu o que ele tem, porque às vezes o médico acabou não explicando de uma forma adequada, principalmente hoje, né, que os atendimentos são muito corridos, né? Às vezes o médico não tem muito tempo de explicar e o paciente fica na dúvida e não conseguiu ter clareza da doença que ele tem. Ele não sabe que tem problema de varizes. A partir do momento que você não sabe que tem, dificilmente você vai conseguir tratar. Agora, se você consegue identificar o que você tem mais chances de conseguir buscar um tratamento e ter melhora dessas dores. Bom, então, partindo do princípio que você necessita entender o que você tem, então eu tenho que explicar, né, o que são varizes. Bom, varizes é o que? É você ter uma veia que entortou. Isso são varizes. Essa veia, quando entorta, ela provoca o que para o paciente? Ela provoca uma dificuldade do retorno venoso. E essa dificuldade do retorno venoso, ela está intimamente ligada a uma insuficiência venosa crônica. É uma doença, né, que prejudica esse retorno, porque a veia fica torta, a veia dilata e a válvula que faz esse sangue voltar está prejudicada, está distante, ela perdeu o sincronismo, né, perdeu o funcionamento. E aí começa a ter os sintomas. Quando o sangue não sobe, ele desce normal, porque a pessoa tem circulação igual aquilo que a gente sente aqui no punho, sente pulsar. O problema é para voltar. Como não volta esse sangue, ocorre o quê? Um inchaço na perna. A perna fica pesada, a perna fica cansada, dores na perna, cãibras, às vezes o paciente sente formigar, sente coceira na perna, sente dormência, causa também um cansaço, uma indisposição. Às vezes a perna fica inquieta, você não tem posição para colocar essa perna e muitas das vezes ocorre um processo de adaptação. O que seria adaptação? O paciente põe até a perna para cima para ver se melhora um pouco, né, esses sintomas que ele vem tendo, né? Então, o paciente tem essas queixas e às vezes nem sabe que isso é causado por varizes. E aí gera uma dúvida, né? Bom, eu não sei o que eu tenho, eu procuro um ortopedista, será se isso aí é um problema de osso?
Ah, será se isso aí é uma fibromialgia, uma doença reumatológica? Vou procurar um reumatologista. Ou é problema de nervo? Acho que eu vou atrás de um neurologista. Então, essa doença gera dúvida. E sabe o que é o pior? Às vezes ela vai no vascular, ele olha assim, por cima, rápido, e não vê nenhuma veia dilatada visualmente. Ele fala, não, teu problema não é variz, não. Teu problema não é circulação. Ele fala isso. Porque às vezes o paciente também, ele vem com aquela dúvida, será que o que eu estou sentindo é uma trombose? Aí gera essa dúvida. Se for trombose, é grave, né? Pode ir um coágulo para o pulmão, já ouvi falar. E às vezes vai focalizado também, já vem falando, eu estou sentindo isso, né? Trombose. E o profissional que atende, às vezes, não é trombose, não, você não tem nada, não. Na verdade, ele tem tudo, né? Ele tem uma doença que pode dar 10 sintomas. Quando a gente tem uma dor de cabeça, uma dor na coluna, é um sintoma só. A varize ela tem mais de 10 sintomas. Aí, o que acontece? Você vai ter dificuldade, né? Você vai ter dores, você vai ter uma indisposição. E aí, nesse quadro clínico, isso vai atrapalhar o seu dia a dia, tá? Então, quando você vai para uma consulta vascular, você tem que buscar melhorar as dores. E aí ocorre outro processo que também fica difícil. Você vai no médico e fala, você tem que operar. Não tem jeito, você tem aí, tem que fazer cirurgia. Se não operar, não vai melhorar as dores. E na verdade, a cirurgia, quando não é bem indicada, ou você até pode fazer a cirurgia, mas se ficar com aquele conceito que a cirurgia vai resolver os teus problemas, você não vai abrir a oportunidade para o tratamento clínico, que é a base fundamental, ao longo prazo, da insuficiência venosa crônica. Os estudos mostram que o melhor tratamento é o uso da meia elástica de compressão. Agora, aí que está o problema. Como um médico pode convencer o paciente a usar uma meia? Essa dificuldade é o que eu tinha antigamente no meu consultório, né? Eu tinha uma facilidade em indicar cirurgias, indicar procedimentos, mas eu tinha uma dificuldade em fazer com que o paciente usasse a meia elástica de compressão. Isso daí causou muito transtorno, né, ao decorrer da minha carreira, e causou muita dúvida, né? Será que esse paciente vai usar essa meia? Acho que ele não vai usar, não. Aí eu pego que a varizes é uma doença que aumenta com a idade, né? O paciente é mais idoso, tem indicação de usar meia. Aí já começam os preconceitos. Eu vou falar, não, acho que esse paciente aí não consegue usar meia, não. Deixa quieto, não vou mexer com isso, não. Então, nós médicos temos também um preconceito com os pacientes, no sentido que a gente acha que ele não vai usar. Que, na verdade, o uso da meia está muito mais por responsabilidade nossa, do explicar, de dar essa conduta efetiva, de mostrar para o paciente que o melhor tratamento é a meia, do que realmente o paciente não usar. O paciente não adere aos nossos tratamentos, em muitos casos, primeiro que muitos não entendem o que o médico fala. Segundo, porque a gente não tem, nem a gente confia no processo. Como que você vai convencer ele a usar, né? Então, fazer uma receita simples e ficar meio que rezando para ele usar meia, isso não dá certo. Nossa consulta, né, como vascular, tem que ser uma consulta que traz conhecimento para o paciente, que traz informações de qualidade e que seja uma apresentação da doença de uma forma clara e cria no paciente uma percepção que ele tem varizes. Criando esse cenário, né, criando essa percepção, o que o paciente vai possibilitar em se informar? Ele vai falar, bom, eu tenho um problema que é crônico, que não tem cura, que é igual, por exemplo, uma pressão alta, uma diabetes. Só que para pressão alta, diabetes, o remédio vai bem, porque é um problema químico. Agora, o problema de varizes é um problema físico. Então, olha que difícil.
Eu tenho que mudar uma coisa que é a mais difícil na medicina: mudar o estilo de vida do paciente. E mudar o estilo de vida não só de acrescentar um dispositivo que ele tenha que usar, que seria a meia elástica. Eu tenho que convencer, quando for possível, né, ele a fazer uma atividade física. Por quê? O problema do sangue voltar está relacionado também com o músculo. Você tem pouca massa muscular, também por si só já dificulta. Então eu tenho que convencer ele a usar uma meia e eu tenho que convencer ele a fazer atividade física. Ou seja, eu vou mexer com a rotina. E a gente sabe que o paciente gosta de rotina. Agora, uma rotina no dia a dia é uma questão que vai ter que ter adaptações para poder mudar essa rotina. Então vamos supor que o paciente é idoso, tem dificuldade de colocar meia, né, por conta da coluna, e vai precisar de alguém para ajudá-lo, né? Só que aí não tem quem pode ajudar a vozinha a pôr. E aí, né? Hoje no mercado existem meias, diversas meias, tá? Existe meia com zíper, existe meia que não pega o pé, que é a polaina. A meia também tem um tabu, que o paciente fala, ó, não pode pôr à noite, tá? Se essa pessoa não tem quem põe durante o dia, de manhãzinha, e ela não tem tantos inchaços, às vezes a pessoa pode colocar à noite, ela pode dormir com a meia e já acorda com a meia, tá bom? Ou seja, a gente tem que dar soluções e não criar obstáculos. Eu falo sempre isso. O tratamento médico, ele não pode ser um tratamento que ele consiste em dificultar o tratamento. Ele tem que ser um tratamento que eu vou dar alternativas, vou dar pequenas soluções para grandes problemas, para esse paciente poder aderir ao tratamento. Se eu não fizer isso, se eu simplesmente só fazer uma prescrição de um remédio, por exemplo, que age até em menos de 10% na circulação, eu vou estar contribuindo para o tratamento que está sendo dado hoje para os nossos pacientes. É um tratamento rápido, que visa só melhorar algum sintoma, mas não visa um tratamento a longo prazo. E quando a gente não pensa nesse paciente a longo prazo, o que a gente está fazendo? A gente está deixando de dar oportunidade para ele de ser alvo, né, de intervenções cirúrgicas e de vários procedimentos ao longo da vida. Se a gente trata ele clinicamente de forma adequada, a gente diminui o impacto da doença na vida das pessoas, melhorando a qualidade de vida, e também posterga ou evita procedimentos como uma cirurgia, tá? Então, existem várias situações aí que levam a gente a pensar cada vez mais no tratamento clínico, porque, ó, no meio dessa pandemia, a cirurgia também eletiva não está tendo de forma rotineira. Segundo, o medo, né, das infecções, né, do Covid, por exemplo, intra-hospitalar. E terceiro ponto, que nem sempre esse paciente tem que operar. Existem hoje técnicas no consultório que conseguem diminuir em 85% as cirurgias, tá? Pensando também em melhoradores, mas pensando também em melhorar a parte visual e estética, tá? Então, hoje não vejo mais um tratamento para varizes que não seja um tratamento completo. Não dá para começar a casa pelo telhado, só fazendo aplicação, ou só fazendo laser, ou só fazendo cirurgia. A gente tem que fazer com que o paciente ele seja parte integrante do tratamento. Ou seja, o paciente tem que ter, né, essa visão que ele faz parte, né, da doença. Ele é parte do processo. Por isso que eu falo muito, né, para vocês, que para você usar a meia, você precisa primeiro entender o que você tem. Se você souber o que você tem, já ajuda muito.
E segundo, vem a parte da consulta, que é o explicar. Eu tenho o compromisso de formar para o paciente uma imagem daquilo que ele tem, e a partir dessa imagem ele criar, né, a percepção do que ele tem, e diante de todos esses fatores ajudar no convencimento e trazer uma empolgação para esse paciente no sentido que ele vai poder estar fazendo o tratamento com a meia elástica e vai ter resultados imediatos, resultados em relação a dores, resultados em relação a inchaço, resultado em relação ao peso, cansaço, queimação, cãibra, formigamento, inquietação das pernas, indisposição que as varizes causam. E aí, diante de todas essas melhoras, o paciente pode e deve buscar a melhora do dia a dia em relação a implementar a atividade física. Então, ele começa a ter um alicerce no sentido que não vai ter mais dores e vai melhorar até a disposição para buscar o tratamento físico, que seria a atividade física. É fazer com que esse músculo tenha mais massa muscular e auxilie muito no retorno desse sangue. E aí sim, seria um tratamento clínico completo. O uso da meia elástica de compressão e a atividade física para melhorar todo o conjunto do retorno venoso. Isso sim é o melhor tratamento clínico para as varizes. Feito isso, a gente vai para uma segunda parte do tratamento. Claro que o paciente pensar assim: nossa, doutor, eu tenho que usar aquela meia para a vida inteira, né? Causa um certo desconforto, uma certa apreensão. Mas na nossa prática clínica diária, a gente observa que não é a meia a dificuldade do paciente, não. Eu vejo muito paciente idoso que não tira a meia por nada. Por quê? Porque ele percebeu que sem a meia é pior. E aí que é o auge, né, do tratamento clínico. É quando o paciente fala assim: doutor, eu viciei nessa meia. Eu falo para eles, brincando, né? Nossa, é o melhor vício que tem. Por quê? Você vai ter um tratamento eficaz, com um custo mensal baixo, e é o melhor tratamento que você poderia estar tendo para a sua saúde. Se você consegue ter esse tratamento, você consegue a todo momento melhorar a sua qualidade de vida, né? Se você não tem dores na perna, olha que bom, você vai ter a oportunidade de fazer outras coisas, intensificar, por exemplo, essa atividade física que a gente comentou. Então, tudo isso é um processo que precisa, primeiro, de uma boa consulta, segundo, de uma boa explicação, terceiro, de você ter uma adesão ao tratamento proposto, quarto, evoluir, usando a meia, melhorou as dores, fazer atividade física, e quinto, aí sim, a complementação desses tratamentos, tanto com cirurgia, quanto com aplicações, lasers, espuma, ou seja, o processo só termina, em termos de tratamento, principalmente pensando em estético, ou melhorar um pouco de dores, quando passou por todas essas etapas, né? Não adianta a gente pular fases. Já vamos fazer a aplicação. Tem paciente que chega para mim e fala assim: doutor, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu falo: sei, vim operar. Falo: vai fazer cirurgia? Cirurgia do quê? De varizes. Por quê? Minha mãe já operou, minha tia já operou, minha avó já operou, então eu tenho que operar também. Eu tenho um problema que é genético. Eu falo: tudo bem, é genético, é genético.
Tem esses fatores? Tem. Mas vamos avaliar se essas varizes não é possível melhorar o funcionamento dela e, num segundo momento, você opta por tratamento cirúrgico ou aplicação, ou alguns casos, ser bem sincero, dá até para não operar no primeiro momento. Ou não precisa fazer tratamentos estéticos se não tiver com queixa estética. O grande erro é começar a operar muito cedo quem não precisa. E isso ocorre, viu? E, aliás, vem vindo uma geração mais nova que, por exemplo, hoje eu tenho paciente de 12 anos que utiliza meia elástica de compressão. E esses pacientes já usando a meia, o que ocorre com eles? Se, dependendo do profissional que tiver, ele acaba operando ele muito cedo, né? E aí a chance desse paciente operar várias vezes ao longo da vida cresce, porque realmente a cirurgia de varizes melhora as dores. O paciente chega, nossa, doutor, eu operei, fiquei bem, ó, não dói. E muitos desses pacientes falam assim, ó, eu vou operar para não precisar usar a meia de elástica de compressão. Eu falo, não é isso. O tratamento clínico é sempre, tá? A meia é um tratamento que vai persistir ao longo da terapêutica. Agora, a cirurgia, ela tem tempo. Você operou, se você não fizer o tratamento clínico, vai formar novas varizes e essas novas varizes vão voltar a causar dores, sintomas, uma série de situações aí associadas, tá? Então, para você ter uma efetividade no tratamento, você tem que ter uma clareza do que você tem. Para se ter uma clareza, você tem que ter uma boa consulta. E é isso que a tendência do vascular é trazer as informações adequadas, diminuir procedimentos ao longo da vida e, principal, fazer com que o paciente, ou seja, você, adere ao tratamento clínico. Não seja uma pessoa que não entendeu o que aconteceu. Então, o envolvimento profissional é o fundamental para trazer a melhora clínica e das dores, tá bom? Então, ao longo das minhas apresentações, eu vou trazer conteúdos de qualidade, com informações, buscando sempre ajudar as pessoas que não vão ter, às vezes, a oportunidade de tratar comigo, né? Eu busco, através dessas apresentações, alcançar pessoas que nem sabem que tem varizes, que a pessoa se identifica com os sintomas que eu comentei e começa a perceber que talvez ela necessita de um tratamento clínico, por exemplo, a meia elástica. E aí ela criando isso, ela pode, né, mesmo não tendo um profissional que possa estar ajudando nesse sentido, ela já pode criar um hábito de atividade física, ela já pode buscar o uso de uma meia, né? São poucas as contraindicações da meia, tá? Claro, o ideal é sempre ter um acompanhamento com um profissional. Mas num primeiro momento, né, ao invés de comprar um monte de remédio que não vai melhorar as dores, a gente pode buscar sempre outras alternativas que são melhores, né? O melhor tratamento hoje, eu considero, para varizes é atividade física associado com a meia elástica de compressão. Agradeço a todos, um abraço e até as próximas apresentações. Até mais.